foro da capital instala o segundo juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. A medida resulta na transformação da 7ª Vara Criminal do Foro Central. E nossa convidada agora aqui no Justiça Gaúcha é a juíza Luciane Marcon Tomazelli, que vai atuar no segundo juizado como juíza substituta. Bem-vinda, juíza Luciane, prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu. E falar de um assunto que é tão importante, não só para as mulheres, né, mas eu diria assim, para a comunidade gaúcha. Então, Vera, a gente está muito contente com essa iniciativa agora do tribunal em transformar a 7ª Vara na 2ª Vara de Violência Doméstica, porque a nossa demanda é muito grande. E com um fluxo de pessoas muito grande, com uma necessidade de ampliação do número de funcionários para atender balcão, porque essas pessoas vão buscar documentos. Então, assim, ó, uma demanda diferenciada de uma pessoa que vai lá sensibilizada depois de sofrer alguma situação de violência, às vezes grave, às vezes não tão grave, porque ela nos possibilita atuar em qualquer situação de violência familiar. Então, ela equipara a violência física à violência psicológica. Então, assim, ó, nós temos um leque de fatos que nós recebemos para analisar e que nós temos que devolver para essas vítimas uma medida de proteção que vem para protegê-las, claro, como o nome diz, mas é assim, ó, é um público bastante diferenciado, um público assim mais sensível, mais que vai atrás de nós num momento de dor. É que a situação deixa a mulher muito vulnerável, não é? Muito sofrida nesses momentos. Daí também a importância de um atendimento diferenciado. É exatamente isso. A lei ela trabalha de uma forma diferenciada pela questão da vulnerabilidade. É isso que nós temos assim, ó, desde o início dessa cadeia de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, lá na delegacia, já existe uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Então, nós precisamos ter no fórum também este atendimento diferenciado e especializado, né? Que demanda toda uma recepção diferente, assim, né? Com uma atenção, a vítima às vezes vai com os seus filhos, né, a buscar um auxílio, às vezes ela tem que ser encaminhada para abrigo. Então, nessa situação especial, esse segundo juizado vai realmente devolver de uma forma muito mais rápida o atendimento à comunidade. Tá certo. Juíza Luciane, assim, para que as nossas telespectadoras e telespectadores possam entender um pouquinho mais, qual é o encaminhamento, quais são os passos, por exemplo, de uma denúncia, a mulher procura uma delegacia e registra um boletim de ocorrência. Até chegar ao juizado, que caminhos vai passando essa denúncia até se transformar num processo? Então, inicialmente pode ser feita essa denúncia em qualquer delegacia de polícia, mas nós temos a delegacia especializada na violência contra a mulher, Delegacia da Mulher. Nesse local é feito primeiro o atendimento, são tomadas as declarações e a partir daí se gera um processo, né, que nós chamamos de medida de proteção e, ao mesmo tempo, gera um segundo processo, que é o processo criminal em si. A medida de proteção, ela acaba tendo um trâmite separado do processo criminal. Então, essa medida de proteção, por ter uma necessidade de urgência, ela nos é encaminhada até 48 horas e nós temos que decidir se é caso de deferimento de uma medida de proteção ou não. A partir do momento que é deferida a medida de proteção, o oficial de justiça cumpre a medida, que pode ser uma medida de afastamento do agressor do lar, ou pode ser apenas uma medida de proibição, de que o agressor não possa se aproximar da vítima. Ela é extensiva também a familiares, às vezes filhos, às vezes parentes da vítima que estão sendo ameaçados e que estejam também em situação de perigo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? E aí nós deferimos essa medida, marcamos uma audiência breve, que na nossa realidade em Porto Alegre, com estes 2 juizados, nós conseguimos marcar audiência dentro de um mês. Quando são casos de afastamento, essa audiência pode se dar até 10 dias. É realmente bem rápido. Eu até comentava antes que surpreende, as pessoas se surpreendem porque a justiça é conhecida
por ser um trâmite lento e burocrático em razão de tantos recursos, etc. E tantos processos também, não é? E nós lá temos uma situação bem diferenciada. Nós conseguimos fazer essa audiência em 10 dias e as pessoas até se surpreendem com essa celeridade. Bom, aí o segundo passo é a tramitação do processo criminal. O processo criminal, ele tem esse trâmite, na maioria das vezes, dependendo da representação da vítima. Então, se ela chega na audiência, confirma os dados que ela prestou e ela indica que tem a intenção de processar o agressor, dar continuidade, dar continuidade tanto à medida de proteção como ao processo criminal. Esse processo criminal é encaminhado ao Ministério Público, que então decide se vai fazer a denúncia ou não, ou aplicar alguma pena alternativa, enfim, a transação penal. Lá no juizado nós temos também um grupo reflexivo, que é da iniciativa da doutora Mageli, que funciona de parte dos agressores. Então, esses encaminhamentos são dados dentro do processo criminal. Ainda nós temos dentro da medida de proteção todo um encaminhamento, vamos dizer assim, que não é a medida em si, mas que nós fazemos um acompanhamento psicossocial. Muitas vezes nós nos apoiamos em uma psicóloga, um psiquiatra, um assistente social. Muito importante nesse momento, certamente. Para avaliar qual a situação real da família, né? Porque às vezes só a medida de proteção ela não atende a situação tão grave que se encontra a família, desestruturada, aquele pai que é o provedor da casa e agora não vai mais estar ali. Encaminhamos para a Defensoria Pública também. Nós temos uma parceria muito boa com a Defensoria Pública, que tem que fazer esse atendimento logo, né? Porque as famílias não podem ficar sem a pensão alimentícia, nós temos que regulamentar a situação da guarda dos filhos, as visitas, porque esses pontos não administrados e não estabelecidos, eles vão criar problema mais adiante. Então, a gente cria uma medida de proibição do pai ver os filhos, ver a mãe. Nós não estamos criando uma proibição de ele ver os filhos. Então, para que ele possa ter acesso aos filhos, nós temos que estabelecer um intermediário que vai ajudar nesta visitação. Quem vai promover, né? Que parente próximo pode promover esse encontro. E que vai fazer essa intermediação. É bem complexo, né? Não tem como se dar a medida simplesmente e deixar a coisa assim, né? Nós temos que ter um outro olhar, bem mais amplo. Não é uma solução linear. Exato. Muitas outras coisas que estão envolvidas nisso, né? Certamente. Bem, nós temos um dado aqui de que desde abril de 2008 tramitam quase 90 mil processos de violência contra a mulher e já foram realizadas 44 mil audiências, quer dizer, ainda há muito a ser feito. A senhora acredita que agora com essa divisão em 2 unidades, não é, com esse aumento também no quadro de servidores, deve ser mais ágil todo esse processo, embora já estejam ocorrendo, né, os processos, como a senhora bem coloca, ali num prazo de até 10 dias, o que é muito bom. Hoje nós trabalhamos com 24 mil processos entre as 2 varas, né? Nós ainda estamos nesse processo de adaptação, nessa nova realidade de 2 varas, dividindo a partir de uma fizemos o tribunal analisou e entendeu que deveria dividir a partir de áreas territoriais de Porto Alegre. Mas na prática nós fazemos o mesmo trabalho nas 2 varas, né? Nós já vínhamos fazendo um trabalho com 4 juízes num só juizado. Né? Isso é uma demanda muito grande para servidores, então se viu que precisava de uma 2ª vara, com um quadro completo de funcionários que fizesse esse atendimento mais célere. Essas 24 mil demandas, eu penso que nós temos que ir mais para o procedimento eletrônico, talvez numa 2ª fase que nós pudéssemos estabelecer com a delegacia, todo esse processo, se esse processo fosse online, nós ganharíamos... trabalho em rede. Sim, nós ganharíamos muito tempo. Porque nós estamos muito distantes disso hoje. O tribunal está trabalhando no processo eletrônico, porém, isso é muito inicial. Eu acho que talvez o nosso juizado tenha uma chance de entrar mais cedo nesse processo, que eu acho que nós ganharíamos muito tempo. É toda uma burocracia de uma feitura de autos já na delegacia, economia um encaminhamento. De papel.
Exato, né? é espaço, é tempo. Então, eu acho que a gente ainda pode tornar tudo isso, embora hoje já esteja muito mais célere certamente vai ganhar um incremento muito bom no dia a dia do nosso trabalho, essa duplicação da vara, esse número de funcionários maior. Eu acho que a gente ganharia muito tempo fazendo o processo eletrônico dentro do juizado também. Isso, claro, tudo depende de uma série de estudos e encaminhamentos, mas eu acho que o nosso próximo foco vai ser esse, para melhorar o nosso atendimento. Claro. Essa divisão é muito recente, né? Foi agora no final do mês. Foi dia 24 que nós começamos com essa divisão. Trabalhamos em 2 juízes agora em cada uma das varas, em cada uma das unidades. A gente chama unidade, mas na parte civil é vara civil, na parte criminal é vara criminal, nós lá chamamos de juizado. Então, temos em cada um, no caso eu, trabalhando com a medida de proteção, a doutora Madiele trabalhando no primeiro juizado, e nos feitos criminais a doutora Ivo Ortiz, na segunda vara, e o doutor Sequete na primeira. A senhora deve ficar como responsável pelo segundo juizado da violência doméstica e familiar até o provimento da vaga por magistrado titular, é isso? É isso. Eu fico numa designação temporária porque no momento está havendo uma falta muito grande de juízes em Porto Alegre. Então, nós estamos com um encaminhamento provisório. Mas não temos ainda uma ideia de se isso vai acontecer em 2 meses ou se vai levar um pouco mais de tempo, quando então vamos ter o juiz titular que vai se classificar na vara. Quais são suas expectativas que nós pudéssemos levar então à população gaúcha a respeito de mais alguma novidade nesse processo, nessa divisão agora nessas 2 unidades, que a senhora queira colocar nesse momento aqui no programa? Alguma coisa que nós não tenhamos abordado, por favor. Eu acho que a gente está passando por um processo de conscientização da mulher que é vítima de violência, assim, uma conscientização muito grande. Anos atrás não se imaginava, antes da lei Maria da Penha, não se imaginava que um fato como uma ameaça, como uma perturbação, pudesse levar o juiz a tirar de dentro de casa um pai de família. E a prática mostra que se a gente não atua já nesse início, nessa violência que é psicológica, ela realmente se torna uma violência física, em muitas situações. Então, essa conscientização da população, o conhecimento da lei, a informação, o boca a boca, a pessoa ficou sabendo que lá na vizinha, que se sabia que ninguém metia a colher, que ninguém dizia nada, que ele dizia nem juiz me tira daqui. Hoje a situação é diferente, as pessoas estão informadas e sabem que podem, né, contar com o judiciário de uma forma rápida, né, que o judiciário é eficaz. Então, a minha expectativa é que essa demanda sempre aumente. Nós hoje temos 2 varas para contemplar essa demanda, essa procura que nós temos, e provavelmente a gente vai precisar de uma 3ª vara, porque o número de casos não aumenta. O que aumenta é o número de denúncias. Né? Porque não é muito fácil, né? Às vezes a gente vê em comentários que alguém é agredido e que não tem coragem, não tem disposição muitas vezes de ir até uma delegacia da mulher. Mas é muito complexo. A senhora que trabalha diretamente com isso sabe que muitas vezes a mulher não vai por medo, né, por temer que os seus filhos passem a não ter o pai de família, que muitas vezes traz o alimento para dentro de casa. Né? Então é uma situação muito complexa. Não fazem por vergonha, não fazem porque não querem expor os filhos. Né? Na verdade, é um erro de avaliação, né? Porque não quer expor o filho com a separação, com a denúncia, mas dentro de casa a criança, muitas vezes, a maioria das vezes crianças, passam por situações graves de violência que deixam ela marcada profundamente. E se dão conta, né? As crianças se dão conta de todo esse ambiente negativo. E que vai ter uma repercussão muito negativa na vida toda dela. Às vezes, esse grito de liberdade, essa demonstração da mãe de que não aceita a violência, ela é pedagógica, ela está ensinando qual é o limite, o que se pode aceitar dentro de casa, o que se pode aceitar de um estranho, o que se pode aceitar de uma pessoa que tu tem um laço afetivo. Então, é uma avaliação errada, a gente tem que cada vez falar mais sobre isso. Eu sou muito contra o segredo.
né? As pessoas falam muito de que a família tem que viver dentro do seu contexto, cada um sabe como cria os seus filhos. Roupa suja se lava em casa e por aí afora, mas né? não é assim, eu sou muito contra o segredo. Quando a gente sabe o que acontece com os outros e vê que na casa dos outros acontece o mesmo que acontece na casa da gente, que as mazelas, elas estão dentro de qualquer lar, eu acho que a pessoa se sente muito mais forte para ir para fora e pensar, eu não estou sozinho nisso, né? Eu passo aquilo que outras pessoas passam e é possível superar. Não é uma chaga que fica aberta e que não tem cura. Essa dor tem cura. Essa dor tem um encaminhamento, existe uma rede para me apoiar, para me receber, existem abrigos, existem encaminhamentos que podem ser feitos. Eu acho que esse nosso trabalho, eu não senti, assim, no dia a dia do judiciário, eu não senti nenhuma situação em que eu tivesse, que fosse tão gratificante prestar a jurisdição, porque ela é rápida, ela muda a vida das pessoas, ela melhora a vida das pessoas. As pessoas vivem muito mal. E nós estamos aqui para consertar isso, para ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu acho que esse é o único sentido do Poder Judiciário. E o sentido da vida, né? É viver bem com felicidade e harmonia. Muito obrigada, foi ótimo trazê-la aqui no nosso programa. Te agradeço. Até uma próxima oportunidade. Nós hoje conversamos então com a juíza Luciane Marcon Tomazelli. O programa Justiça Gaúcha vai ficando hoje por aqui, mas se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.